Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar um pouco da excelentíssima, maravilhosa, incrível tabela periódica. Então, ai professor, a tabela é muito complicada, é muita informação, a gente tem que decorar. Enfim, gente, nós não temos que decorar nada nessa vida, a gente não é obrigado a nada. Então, essa aula, ela não vai servir para assustar você, e sim para facilitar a sua vida de estudante, né? Nesse universo da química. Então, essa aula vai favorecer a nossa compreensão geral da tabela periódica, como que ela está organizada, como a gente se localiza, ou melhor, localiza os elementos químicos, como faz melhor as leituras das informações dos elementos químicos contidos na tabela e também vai facilitar a nossa compreensão da distribuição eletrônica em relação à posição dos elementos químicos na tabela. Então, prestem bastante atenção que esse conteúdo é muito importante para que a gente facilite os nossos estudos de química daqui para frente. Bom, então, como tudo na vida, a gente tem uma história, né? Dmitry Mendeleev, esse cientista russo, ele foi muito importante porque ele sistematizou o conhecimento na época sobre os elementos químicos e organizou isso, dando, né, uma primeira impressão aí do que seria a nossa tabela periódica atual. Então, nós podemos dizer que foi Dmitry Mendeleev que em 1869 começou a propor uma certa estrutura de tabela periódica, que chegou até a que a gente conhece atualmente. Pois bem, esse cientista ele foi tão notório que ele conseguiu inclusive fazer previsão sobre propriedades de elementos químicos de acordo com algumas propriedades que a gente chama de propriedades periódicas. E que na época ele nem conhecia exatamente o elemento químico, mas ele foi assertivo na descoberta de algumas propriedades físico-químicas deles. Pois bem, então, a tabela periódica, né, atualmente, ela é distribuída em linhas horizontais, 7 linhas horizontais e 18 colunas verticais. E a tabela periódica, ela então é organizada em termos, né, os elementos químicos conhecidos estão dispostos na tabela periódica. Se a gente for ver aqui, ó, este número principal, que está escrito em cada um dos quadradinhos, é o número atômico. Então, o número atômico é o número de prótons. É ele que é a identidade do elemento químico, né? Então, o número de prótons determina a identidade do elemento químico. Então, somente o hidrogênio possui um número de próton, né? Somente o berílio possui número de próton igual a 4. Somente o alumínio possui um número de próton igual a 13. E por aí vai. Então, a tabela periódica, ela é ordenada por sequência de número atômico, né? Então, a gente começa aqui em cima com o menor número atômico de todos, que é o 1 do hidrogênio. Nós fazemos uma leitura sempre da esquerda para a direita, no mesmo período, ou seja, na mesma linha horizontal. Então, primeiro número atômico 1, depois aqui o hélio 2, venho para cá. Agora, em relação aos grupos, a leitura é sempre de cima para baixo. Então, de cima para baixo vai aumentando o número atômico e da esquerda para a direita vai aumentando o número atômico. E assim eu vou construindo a minha tabela periódica com todos esses elementos conhecidos, artificiais e naturais. Bom, então a tabela ela está organizada com 18 grupos, que são colunas verticais. Então eu tenho, só você contar aqui, né? Está escrito do 1 até o 18. Então temos 18 grupos ou famílias. Então o termo utilizado para as colunas verticais é grupo ou família. E nós temos 7 linhas horizontais, que a gente vai chamar períodos. Então, os períodos, eles são enumerados com números ordinais. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, quinto, sexto e sétimo período. Então, só uma observação. Nós temos duas linhas destacadas aqui, ó, abaixo dessa tabela.
Então, elas não são o nono, o oitavo e o nono período, né? Na verdade, elas correspondem ao sexto e sétimo período. Então, elas foram destacadas a partir daqui, ó. Então, esta linha, ela é sequência desse lantânio 57, por isso ela é chamada série dos lantanídeos. Essa última linha, ela é sequência do actínio 89, por isso ela é chamada série dos actínios. Então, na verdade, essas duas linhas destacadas, elas pertencem a sexto e sétimo período, respectivamente. Elas foram destacadas daqui da tabela, porque se elas estivessem na tabela, a tabela ficaria muito comprida, né? E aí eles resolveram destacar para facilitar a leitura da tabela periódica. Bom, então aqui corresponde ao sexto e sétimo período. Então veja, na tabela periódica, eu consigo, de acordo com a posição do elemento na tabela, identificar uma padronização de propriedades físico-químicas dos elementos químicos. Então existem várias propriedades que seguem uma padronização que tem a ver com a localização do elemento na tabela periódica. Essas propriedades a gente chama de propriedades periódicas, ou seja, através da sua estrutura atômica, eles foram localizados em determinadas posições na tabela e essas propriedades elas vão se repetindo e se configurando de uma maneira periódica. Então, existem várias dessas propriedades, como eletropositividade, raio atômico, ou seja, o tamanho do átomo depende da posição dele na tabela periódica, eletronegatividade, energia de ionização, entre outras. Veja, neste momento eu não vou explicar aqui quais são e o que são essas propriedades periódicas, né? Mas basta, neste momento, saber que elas existem, né? E que a posição do elemento químico na tabela determina algumas propriedades físico-químicas desses elementos. Bom, por exemplo, a eletronegatividade, que é uma propriedade periódica, ela é maior da esquerda para a direita no mesmo período e ela é maior de baixo para cima no mesmo grupo. Então, isso é uma propriedade periódica, ou seja, eu olho na tabela e verifico uma tendência que é possível de identificar nesses elementos de acordo com uma propriedade específica. Bom, essa tabela, que parece uma barrinha de chocolate, ela não é a única proposta de tabela periódica que existe, mas eu aceito ela como a mais, a mais apropriada para a gente fazer, mais funcional, né? Existe, por exemplo, essa proposta circular de tabela periódica, existe uma proposta em espiral da tabela periódica, mas veja, apesar de que elas são esteticamente bonitas, elas, eu acho mais difícil a leitura e a utilização. Eu prefiro aquela da barrinha de chocolate mesmo. Existe essa proposta que é alternativa, que também fica um pouco confuso, né, da gente se localizar aqui, então eu prefiro aquela. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que que a gente precisa identificar é uma relação da distribuição eletrônica dos elementos em relação à posição no período. Olha que interessante. Então, a tabela periódica possui 7 períodos. E cada um dos períodos corresponde, na verdade, a uma das 7 camadas. Então, o primeiro período corresponde à camada K, o segundo período corresponde à camada L, o terceiro M, N, O, P e Q. Então, veja, essas duas linhas destacadas, como elas fazem parte do sexto e sétimo período, então elas seguem essa mesma configuração, né? Então, veja, o que a gente quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte, que o hidrogênio que está no primeiro período, ele só possui a camada K. O lítio que está no segundo período, ele possui a camada K e a camada L. Se você encontrar um elemento como esse que está aqui no sexto período, tenha certeza que ele possui 6 camadas eletrônicas preenchidas com elétrons. E por aí vai. Então veja, a quantidade de camadas eletrônicas que o átomo possui
equivale ao período em que aquele átomo está localizado na tabela periódica. Então, se você olhar na tabela periódica e identificar um átomo lá, observe o período em que ele se encontra, ou seja, a linha horizontal, e aí você vai saber a quantidade de camadas eletrônicas que ele tem quando você fizer a distribuição eletrônica desse átomo. Bom, então o período em que o elemento ocupa na tabela corresponde ao número de camadas de energia que ele possui preenchidas com elétrons no estado fundamental. Então, o período corresponde ao número de camadas do estado fundamental. Então, veja, a distribuição eletrônica e a posição no período, né? Então, o hidrogênio, eu destaquei aqui 3 elementos. O hidrogênio, ele está no primeiro período, tenha certeza de que ele possui uma camada eletrônica. O lítio, ele está no segundo período, tenha certeza de que ele possui 2 camadas eletrônicas. O sódio está no terceiro período, então ele possui 3 camadas eletrônicas. Isso tudo para o estado, para os átomos no estado fundamental ou no estado neutro, tá? Então veja, a quantidade de camadas eletrônicas é o período em que ele se encontra, tá bom? Para você tirar a prova, você pode fazer a distribuição eletrônica nas camadas para esses átomos e você vai verificar que é exatamente isso. Em relação à distribuição eletrônica e a posição na família, veja bem, quando você faz a distribuição eletrônica dos elétrons no estado fundamental do átomo neutro, essa distribuição, o último subnível da distribuição é exatamente o grupo em que ele se encontra. Então veja, o primeiro e o segundo grupo, ou primeira e segunda família, que é a coluna vertical, corresponde a todos os átomos cuja configuração eletrônica termina no último subnível S. Então, quando a ordem de distribuição eletrônica terminar em S, eles vão ficar no primeiro e segundo grupo, tá? No grupo 1 e grupo 2. E então, como o S tem 2 elétrons, então aqui é S1 e aqui é S2. Esses elementos aqui do meio da tabela periódica terminam, né, o último subnível da configuração eletrônica em D. Então, o D, ele possui 10 elétrons no máximo. Então, se você ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui nós temos a representação desde D1 até D10. Depois nós temos 6 últimos grupos, né? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, terminados em P. Então, veja, aqui eles terminam em P. E aí, o P, ele tem 6 elétrons. Então, aqui é P1, P2, P3, P4, P5, P6. A única exceção é o hélio. O hélio está aqui no último grupo da tabela periódica, porque ele faz parte dos gases nobres. Mas, na verdade, em termos de configuração, ele termina com S2. Então, se fosse seguir somente a regra da configuração, ele era para estar aqui, ó, na segunda coluna. Mas ele foi destacado daqui, colocado lá na última coluna, né, no grupo 18, justamente porque ele é parecido com outros elementos químicos da última coluna. Ele é chamado, então, de gás nobre. E aí ele foi aqui. Então, o hélio não termina com o último subnível P, ele termina com S, porém, ele foi colocado aqui na tabela periódica. Por fim, as duas últimas linhas possuem 14 elementos, e essas duas últimas linhas correspondem à última subnível da distribuição eletrônica F, que vai de 1 a 14, né? Então, veja, aqui eu tenho os grupos que terminam, os elementos químicos que terminam em configuração eletrônica em S, S1, S2. Aqui os elementos que terminam em configuração D, D1 a D10. Aqui os de P, P1 a P6 e o F, F1 a F14. Aqui está a configuração eletrônica, como eu falei para vocês. Então, ó, todos que estão no primeiro grupo da tabela periódica terminam em S1. Olha que interessante. Todos que estão no segundo grupo terminam em S2. O hélio era para estar aqui nessa posição. Então, ele está 1, S2. Tá vendo? Ele foi destacado aqui, ó.
Mas ele foi colocado na última coluna porque ele se parece quimicamente, né? Ele tem comportamento químico parecido com os outros gases que fazem parte da última coluna, que são chamados de gases nobres. Então ele saiu daqui e foi colocado lá. Bom, aqui em amarelo nós temos os que terminam em 3, né? Em D1 até D10. Aqui P1 até P6. E aqui na série dos actínios e lantanídeos nós temos 4F1 até F14 e 5F1 até F14. Pois bem, além disso, a gente faz uma classificação geral dos elementos químicos na tabela periódica da seguinte maneira. A maior parte dos elementos químicos são metais, estão marcados aqui nessa cor lilás, metais. O hidrogênio, né, assim como o carbono, flúor, esses em verde são chamados de ametais. Boro, silício, germânio, até o polônio, tem características às vezes parecidas com metais, às vezes diferentes dos metais, então eles são chamados de semimetais, eles são intermediários. E, por fim, a última coluna da tabela periódica são elementos gasosos, unitários, que normalmente não se encontram ligados a nenhum outros elementos químicos e foram, portanto, denominados de gases nobres e são encontrados na atmosfera terrestre, por exemplo. Então, veja, o número de elétrons de valência e a localização no grupo. Então, aqui, o grupo 1 e 2 corresponde aos elementos químicos que possuem 1 e 2 elétrons de valência, respectivamente. Então, se você faz a distribuição eletrônica, se o elemento químico está no grupo 1 e 2, isso significa, né, se ele está no grupo 1, que ele tem um elétron na última camada. Se ele está no grupo 2, significa que ele tem 2 elétrons na última camada. Isso também equivale para os elementos contidos no grupo 13 ao 18. Então, o alumínio, ele está no grupo 13, isso significa que ele tem 3 elétrons na última camada. Então, a operação que a gente faz aqui, dos grupos 13 ao 18, não é 13 elétrons na última camada, é 3. Não é 14, é 4. Então, aqui, do 13 ao 18, você conta a quantidade de elétrons de valência pelo último dígito da dezena, e não pelo valor total. Então, não é 13, é 3, não é 14, é 4, não é 16, é 6, e não é 18, é 8. Então, se você quiser saber, por exemplo, a quantidade de elétrons na última camada do astato, que está aqui, basta saber que ele está no grupo 15, então ele não tem 15 elétrons na última camada, ele tem 5 elétrons na última camada. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. O fósforo, 5 elétrons na última camada. Ou seja, todos os elementos químicos do grupo 15 possuem 5 elétrons na última camada. Todos os elementos químicos do grupo 16 possuem 6 elétrons na última camada. Do grupo 13, 3 elétrons. Do carbono, 4 elétrons. Aqui, ó, neônio, argônio, criptônio, os gases nobres, possuem 8 elétrons na última camada. O hélio é uma exceção. O hélio era para estar aqui no grupo 2, ele tem 2 elétrons na última camada, mas porque ele se comporta parecido com os outros gases nobres, ele foi colocado no grupo 18. Tá? Mas ele não tem 8 elétrons na última camada, ele tem 2 elétrons na última camada. Esta regra do número de elétrons de valência corresponder à localização da família só vale para as famílias 1 e 2 e das 13 a 18. Os elementos pertencentes a essas famílias aqui do meio, né, das 3 a 12, não vale essa regra, então não utilize essa regra, tá? Só vale para o 1 a 2 e do 13 ao 18. Então, essa é exatamente a correspondência entre o grupo e o número de elétrons de valência, com exceção do hélio, que está no grupo 18, mas tem só 2 elétrons de valência. Bom, então a camada de valência é a camada mais externa de um átomo e os elétrons de valência são os elétrons que estão na camada mais externa. Neste caso, eu tenho 2 elétrons de valência.
Qual a importância da camada de valência? Veja, aqui é o oxigênio se ligando ao hidrogênio para formar a molécula de água, e se a gente perceber bem, o oxigênio tem duas camadas, mas ele se liga ao hidrogênio através da camada mais externa. Então, a camada mais externa, ela é absolutamente importante para o comportamento químico do átomo, porque é a partir dela que o átomo vai fazer ligação com outros elementos químicos para formar uma infinidade de substâncias químicas que a gente conhece. Então, a camada de valência é crucial para a gente entender o comportamento físico-químico de um átomo. Então, a quantidade de elétrons de valência determina o comportamento químico de um átomo, e como elementos de um mesmo grupo têm a mesma quantidade de elementos de elétrons de valência, eles tendem a ter comportamentos químicos familiares, né? Então, porque a gente viu na tabela periódica que os elementos do mesmo grupo, ou seja, da coluna vertical, possuem a mesma quantidade de elétrons de valência, isso confere aos elementos desse grupo propriedades físico-químicas similares, muitas vezes, né? Por isso que a gente chama esse grupo de família, né? Eles têm características parecidas, né? Então, veja, existem algumas famílias famosinhas da tabela periódica, né? Então, são grupos verticais cujas características dos átomos dentro daquele grupo são similares. Então, elas recebem até nomes especiais por conta disso. A gente vai destacar algumas delas, que são importantes. Você não precisa decorar, mas muitas vezes você vai ouvir falar desses nomes. Então, aqui nós temos a família dos metais alcalinos, que se trata da primeira coluna do grupo 1 da tabela periódica, com exceção do hidrogênio, que não faz, o hidrogênio não é metal, então ele está no grupo 1, mas ele não faz parte da família dos metais alcalinos. Nós temos o grupo 2, que é a família dos metais alcalino-terrosos, tá? Que são muito importantes também. Aqui nós destacamos o cálcio e o magnésio, extremamente fundamentais para a nutrição humana. Nós temos a família, né, do grupo 17, que é a família dos halogênios, bastante importante, tanto para a saúde humana quanto para a questão das plantas, nutrição vegetal e também de toxicidade. E o último grupo, que é o grupo 18, são o grupo dos gases nobres. Então, são elementos gasosos que se encontram isolados na atmosfera terrestre e que, portanto, não costumam se ligar a nenhum outros elementos químicos. São chamados de gases nobres, como hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Então, essas são 4 grupos, né, que eu gostaria de destacar e que são recorrentes a gente falar deles aí nos nossos estudos de química. Além disso, existem elementos químicos que são naturais e outros que são artificiais. Então, na natureza, nós encontramos, né, os elementos, até o urânio, que tem número atômico 92, a maior parte dos elementos químicos são naturais. E depois do urânio, né, elementos químicos com 93, 94, 95 e por aí vai, números atômicos. Então, elementos químicos com mais quantidade de prótons que 92 são todos artificiais, ou seja, preciso de uma condição específica, preciso ir lá no laboratório, criar uma condição para produzir esses elementos químicos, né? Então, você não vai encontrar na natureza elemento químico com 93 prótons, tá? Você tem que produzir no laboratório. Em geral, esses elementos químicos artificiais, eles têm um tempo de vida muito curto, né? Lá no laboratório você produz, ele existe e ele se desfaz rapidamente, né? Ele se desintegra rapidamente, porque ele não se sustenta. Além disso, existem alguns elementos químicos com número atômico menor que 92, que são artificiais. Então, são eles, né? O tecnécio, que tem número atômico 43, o bromécio, de número atômico 61, o astato, 85, e o frâncio, 87, são todos os elementos químicos com número atômico menor do que o 92, porém
eles são artificiais, ou seja, você não vai encontrar esses átomos na natureza. Eles precisam de uma condição especial para serem sintetizados. Então, de forma geral, nós temos uma distribuição dos elementos químicos naturais na crosta terrestre e na Terra como um todo, tanto na atmosfera, quanto no solo, nos seres vivos, nas plantas, nos vegetais, no universo mineral, na água, dos oceanos. Nós temos uma distribuição abundante desses elementos e os 10 elementos mais abundantes estão dispostos aqui. O primeiro deles é o oxigênio, então fazendo parte da água, do oxigênio da atmosfera e também dentro dos seres vivos. Depois, nós temos o silício como o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Depois nós temos o alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio, hidrogênio e outros elementos químicos aí, o titânio. Então, esses são os elementos mais preponderantes na crosta terrestre, melhor dizendo. Bom, e é interessante pensar que como o nosso corpo humano, ele tem uma composição de substâncias químicas, ele também possui aí a presença dos elementos químicos que são encontrados na crosta terrestre. Justamente porque nós, seres humanos, dependemos da alimentação para construir o nosso corpo. Então, nós temos uma dieta onívora, Nós comemos alimentos de origem vegetal e animal, e esses alimentos possuem, então, elementos químicos na sua composição e conforme eu vou me alimentando, eu vou me apropriando desses elementos químicos para a formação de substâncias que são importantes para a minha própria constituição. Então, veja, dentro do meu corpo eu tenho a maior parte de oxigênio, Então, o oxigênio ele perfaz aí a maior parte das substâncias químicas que constroem o meu corpo. Nós temos hidrogênio, nós temos carbono, nitrogênio, um monte de elementos minerais como cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloreto, magnésio, que apesar de estarem em pequena quantidade, são absolutamente fundamentais para a nossa saúde. Então, não é porque eles são utilizados em pequena quantidade, proporcionalmente como o oxigênio, por exemplo, e o carbono, que eles são menos importantes. Na falta deles, o sistema fica debilitado e com um desbalanço nutricional importante, causando uma infinidade de doenças nutricionais. Então, eu tenho que ter um bom balanço, uma boa dieta para absorver, para obter esses elementos químicos que são fundamentais para a minha nutrição. Então, é importante que eu faça uma dieta balanceada e distribuída, tanto em termos de alimentos quanto em formas de preparo, priorizando comida de verdade, frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, a comida que você que é tradicional brasileira, feita de forma bastante diversificada, para que a gente obtenha os elementos químicos de forma distribuída e tenha uma saúde vigorosa. Então, a alimentação adequada e saudável, ela está baseada no consumo de bastante diversidade de alimentos, priorizando comida de verdade, para que, através desse consumo, a gente consiga, então, obter todos os elementos químicos que a gente precisa para a nossa saúde. Então, para fechar aí com a nossa tabela periódica, coma legumes, coma frutas, verduras e seja bastante saudável para poder continuar estudando. Então, é isso. Até mais, nos vemos em breve.